Episódio 4. Construir para durar. Mais valor e menos impacto. Esse é o tema de hoje. E antes de apresentar as autoridades que estão aqui conosco para falar sobre esse tema e muito mais, a gente tem que agradecer e falar por que a gente está nesse lugar maravilhoso, doce. Esse lugar hoje não tem vinho, tá, pessoal? Hoje é um cafezinho, chocolate. Por que nós estamos aqui, Jorge? Aliás, um lugar melhor do que esse para falar de tecnologia, as novas construções, impossível. A gente está aqui na Dengo, que é uma fábrica de chocolates que é totalmente feita, totalmente não, mas a grande parte da engenharia dela é em madeira engenheirada, que a gente considera que é a tecnologia do futuro. E a gente trouxe para falar disso experts do assunto. Vou começar pela Adriana Machado, tá? Até vou ler porque o currículo dela é especial aqui. Na verdade, a gente se conhecer faz tempo, né, Adri? Bom, a Adriana, ela é engenheira civil e administradora de empresas pela Universidade Mackenzie, mackenzistas. Possui MBA em Gestão Financeira, Empresarial e Estratégica, pós-graduação em SG, Sustentabilidade Empresarial, especialização em ESG pela KPMG Business e certificação internacional em Project Management Professional. Com mais de 30 anos de experiência no setor da construção, atuou em empresas como o Método, que foi quando a gente se conheceu, fazendo bons projetos para a Natura. Com sustentabilidade. Desde cedo, né? Premissa. JHSF, que acho que todos conhecem, né? Incorporadora. E desde 2010 integra a HTB Engenharia, onde atualmente é responsável é superintendente, né? É responsável de SG e desenvolvimento de negócios da HTB. Quer dizer, toda essa questão de sustentabilidade, do uso correto, inclusive trabalhando com a gente em projetos, assim, tendo uma liderança absoluta nesse sentido. Ao longo da sua trajetória, tem liderado iniciativas que conectam inovação, estratégia, sustentabilidade e geração de valor, contribuindo para que a construção civil evolua em direção a empreendimentos mais eficientes, resilientes e preparados para os desafios das próximas décadas. Adriana, muito bom estar aqui com você. Obrigado, Adriana. Obrigada. E juntamente com a Adriana, prazer conhecê-lo, Clóvis Nakai. O Clóvis, ele é engenheiro civil, tecnólogo em construção civil pela Unicamp, possui MBA em gestão empresarial pela FGV e certificado pelo Project Management Professional PMP. Com mais de 30 anos de atuação na construção civil, participou de grandes projetos de infraestrutura, edificações e indústrias, acumulando uma sólida experiência em gestão de engenharia. Nos últimos anos, passou a dedicar sua carreira ao desenvolvimento da construção industrializada em madeira engenheirada, acreditando que esse é um dos caminhos para tornar o setor mais eficiente, inovador e preparado para o futuro. A gente estava falando aqui um pouco antes, você saiu lá do mercado do carbono, do petróleo, e veio reverter para o mais eficiente e durável. É isso? É isso mesmo. Lá atrás, no começo de carreira, né, eu trabalhei em uma empresa de petróleo, né? Agora eu venho trabalhar no mercado de madeira, justamente para retirar o carbono Que ele produziu. que o petróleo produz. Atualmente, o Clóvis é o presidente da Bracine, a Associação Brasileira de Construção Industrializada em Madeira Engenheirada, e diretor das empresas CN1 e CN2. Tem um produto muito interessante que a gente vai falar logo mais aqui, o NanoSkin, onde atua no desenvolvimento de soluções de madeira engenheirada e nanotecnologia para o mercado de construção. Então é realmente construir para durar. Exato. Que é o nosso tema. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Obrigado também, Adriana. E o agradecimento ao local maravilhoso, né? Sim, ao Estevão, que é proprietário, né, um co-proprietário da Dengo, e ao Leandro, que cedeu o espaço para a gente fazer aqui o podcast. Muito bom. Então vamos começar com uma pergunta assim, que todo mundo quer entender, né? O que significa construir para durar? E aí a gente já vem com essa visão da tecnologia, né, da madeira engenheirada, de outras oportunidades e opções também na construção, mas o que é construir para durar? Como é que vocês imaginam responder essa questão? Ladies first. Bom, assim,
a estrutura ela tem que durar. Cada vez mais a gente vê a análise de ciclo de vida, né? Então, não adianta a gente fazer só para a nossa geração, a gente tem que fazer para que tenha permanência e cada vez mais isso é verificado na questão de manutenção e tudo mais. Então, a gente precisa ter estruturas e arquitetura que dure para que a gente não crie cada vez mais resíduos para o meio ambiente. Então, toda essa parte de sustentabilidade que a gente tanto fala está cada vez mais emergente, né? A gente fala isso há mais de 20, 30 anos atrás. Agora, parecia que não ia chegar o tempo e agora a gente está chegando, né? Então, temos que fazer as estruturas para efetivamente durar. Aliás, Dri, você falou de sustentabilidade e tal, e a gente lembra, quer dizer, a gente projeta a esse tempo mais ou menos, até um pouco mais que isso, e a gente fazia sustentabilidade escondido nos projetos que achavam que era frescura de arquiteto, né? E hoje é preguiça, quer dizer, você vê as construções hoje, elas, até normas de desempenho e tudo mais, né? Quer dizer, a preocupação é exatamente a perenização e minimizar a geração de resíduos, né? Perfeito. O mercado ele se evolui constantemente. Com a estrutura de madeira, existe muito preconceito ainda em cima da estrutura de madeira, né? Então, assim, mas a durabilidade, a tecnologia evoluiu tanto que a estrutura de madeira hoje, ele dura tanto quanto o aço ou o concreto. Isso é muito importante dizer que... Acaba quebrando um mito, né? Porque você fala assim, madeira, e de outro lado, o aço, o concreto, quer dizer que então a madeira ela consegue ter a mesma durabilidade do que os outros materiais. Isso, é uma quebra de paradigma, tá? Então, assim, é que culturalmente o Brasil não tem tanta experiência em madeira como tem outros mercados que já trabalham com esse material há muito mais tempo, tá? Existem estruturas de madeira, a primeira casa foi feita de madeira. Vamos começar por aí, então falar milhares de anos atrás. Então, o que se tem conhecimento é que as estruturas de madeiras, elas sempre existiram, tá? É que no nosso mercado, a tecnologia da madeira engenheirada está chegando agora, já tem alguns anos já aqui no Brasil, tá? Mas ela está ainda numa escala menor do que lá fora. Para você ter ideia, na Europa houve uma explosão de madeiras engenheiradas, houve incentivos governamentais para a utilização desse tipo de sistema, porque entendeu-se que a madeira engenheirada, além de uma construção industrializada, que tira grande parte da mão de obra dos canteiros para as indústrias, você tem uma qualidade maior, você consegue ter uma previsibilidade maior e um ganho de inúmeras frentes. Você falou um monte de pontos aí que dá vontade de parar para entender. Vamos voltar aqui na questão da comparação entre diferentes materiais, né? A gente vem logo aquela ideia de infância, né, do lobo mau atrás dos três porquinhos e as casas, né, sendo sopradas e começando pela palha, madeira e por último a casa feita de tijolo. Hoje faria diferente, né, o desenho. O desenho hoje tem que ser mudado. Mas como é que é possível a tecnologia fazer essa comparação, né, de madeira, concreto e alvenaria e você entender que a madeira realmente ela é durável pelo mesmo tempo ou por mais tempo do que os outros materiais? Explica um pouco mais aí tecnicamente isso. Ok, eu vou explicar assim que a história do três porquinhos mudou. Ela tem que ser reescrevida, tá? E agora a madeira fica por último. Tá? O que acontece? A madeira, através da tecnologia, ela ganhou resistência do concreto. Nós temos hoje madeira com resistência para fazer edifícios de madeira. Nós temos já edifícios em pé, em madeira, de mais de 25 andares. Nós temos um em construção de 50 e temos projetos para muito mais que isso. E uma obra muito mais limpa, né? Muito mais. É uma construção industrializada, né, Ade? Ela é muito mais limpa. Você transfere parte da mão de obra para o canteiro. Você pode falar um pouco disso, porque você está numa construtora. Cada vez mais, né, a mão de obra ela está tem escassez de mão de obra. Hoje, como todo mundo já sabe, o pedreiro, o filho não quer ser mais pedreiro, ele quer ser um entregador de iFood, ele tem Uber, e a qualidade realmente está muito ruim. Então, quanto mais industrialização, é melhor para atender ao mercado. Hoje a gente precisa ter as construções e a industrialização ela é previsível, né? Então, assim, ela tem uma qualidade industrial, então, só voltando um pouco daquilo que o Clóvis falou, a madeira
a questão de cupim, que, por exemplo, todo mundo ficava Sim. preocupado para a durabilidade, hoje não. Hoje a madeira já é tratada em autoclave, então isso garante que não tem um problema do cupim. A questão de você conseguir fazer na fábrica, que projetos em build é uma linguagem um pouco mais técnica, mas é que ele sai o projeto exatamente, ele vai direto para a máquina, então você não tem todo esse desperdício, você tem as peças, o que a gente pode ver em algumas aqui da loja da Dendos. Então, assim, isso ajuda muito a previsibilidade. O grid é perfeito, né? Você não tem erro. Então tem uma questão importante, né, Adriana, que você colocou, a questão da mão de obra. E a gente vê a construção civil é extremamente demandante de mão de obra e de matéria-prima, né? Estatisticamente é responsável por consumir 50% da matéria-prima do mundo, né? Da construção civil, né? Recursos naturais. Recursos naturais, né? Então você vai pensar em construção, você tem que voltar na cadeia e olhar mineração, por exemplo, que também é bem impactante, né? E aí quando a gente fala então de as novas tecnologias apoiando, olhando a questão da mão de obra, como é que funciona isso? Que a gente fala de industrialização da construção, as coisas acontecem fora do canteiro, não é isso? Sim. Como é que acontece? Como é que é fisicamente essa realidade da construção industrializada? Até aproveitando o gancho, e por que a HTB, vamos dizer que é uma empresa internacional, que faz aeroportos e tudo mais, focou, quer dizer, dê esse foco na madeira engenheirada, aproveitando um pouco a... Na verdade, a HTB foi convidada para fazer parte de no edital de ocorrência, e que aí, nesse momento, a gente tem a empresa na Alemanha que trabalha com a madeira engenheirada, e a HTB sempre foi muito voltada à sustentabilidade. E para oferecer para o mercado uma coisa que ela confie, ela garante, a gente teve que estudar bastante o que já é a realidade fora do Brasil. Então, em 2019, nós fomos no primeiro de Rise, que nós fomos, onde a gente é um encontro internacional a cada 2 anos. Acontece, então, fizemos no Canadá, e lá a gente começou a verificar quais são, como é a realidade. Como o Clóvis falou, nós já temos prédios já em execução até em 50 andares. Então, assim, é uma questão... Aqui no Brasil? Não. Ainda no Brasil, não? No Brasil, a gente não tem edifícios prontos acima de 5 andares hoje. A Bembo, onde a gente está aqui, foi um dos primeiros, foi em 2019, se eu não me engano. E é importante também que a gente trabalhe com o melhor do material. Então, a madeira engenheirada, normalmente, ela não trabalha sozinha. A gente tem que aproveitar o melhor de cada um. Então, aqui nesse caso, é madeira engenheirada com escultura metálica, que também frisa. Sempre é um sistema misto e híbrido que ajuda nessa viabilidade técnica. E aí nós da HTB, acreditamos tanto nessa tecnologia que, para apresentar para o mercado, nós começamos a estudar o projeto, e como não tinha nada aqui no Brasil de edifícios multiandares, a gente foi para fora, vimos, não tinha um terreno, então fizemos um terreno fictício e estudamos todas as interferências. Fizemos um grupo de trabalho, contratamos projetistas de arquitetura, fizemos todas as compatibilizações para que a gente tivesse em mãos o comparativo entre uma estrutura convencional com uma estrutura híbrida com madeira engenheirada, para avaliar custo, prazo, as interferências, o que a gente tinha. E a gente aprendeu bastante com isso. Então, essa viabilidade, como resultado, a gente teve um acréscimo de custo naquele momento de 3%, que não é nada em comparação àquilo que a gente tem de ganhos, e cada vez mais com a questão do mercado de carbono, isso vai ser diminuindo. Essa parte de custo é importante. Isso. Mas eu queria voltar só para a gente fechar a questão da mão de obra e da industrialização. Se você permite voltar um pouquinho para a gente deixar bem claro como é que funciona essa coisa de produzir fora do canteiro de obra. Então, eu tenho uma propriedade no meio de um bairro ou uma zona rural que seja, aquela área que vai receber a construção, o canteiro de obra em si, né? Ele acontece antes na indústria. Sim. Como é que funciona, então? Então, assim, as peças já ficam prontas. É um Lego. A indústria é um Lego, monta-se como um Lego. Você evita de ter muitas pessoas no canteiro. Questão de seguro, né? A segurança do trabalho para todos os profissionais.
a questão de ter canteiros de obras muito maiores, então cada vez mais os espaços dos terrenos estão restritos, então a gente tem menos área disponível para canteiro de obras. Então, tudo isso faz com que seja feita uma montagem, não simplesmente uma construção industrializada. Perfeito. Você falou o seguro, Di, para mim, uma coisa que chamou a atenção, a gente mexe muito com o mercado automotivo. E é muito normal construção metálica, vamos dizer, para fazer os vãos e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de fazer uma, que na verdade não era ainda madeira engenheirada, mas eram treliças de madeira, e a gente teve a surpresa que o seguro era muito mais barato com a estrutura de madeira do que uma estrutura metálica. Então, quer dizer, tudo pro ponto do seguro é até interessante, porque a metálica, ela quando vai ceder, pegou fogo e tal, ela não avisa, ela desmancha. Ela escoa rapidamente, a gente... E a madeira engenheirada, quer dizer, a madeira, e consequentemente a madeira engenheirada, não. Ela, até, vamos dizer, ficar num ponto de desmanche e tal, e que gere um perigo à vida humana, demora muito mais tempo. Olha, Exatamente, porque ela se carboniza e ela vai avisando. Então, quando a gente dimensiona um edifício em estrutura de madeira engenheirada, vamos supor, se o pilar é 40 por 40, ele põe 42,5 para que, caso tenha um sinistro, ele tenha a carbonização em volta, mas os bombeiros conseguem, as pessoas conseguem sair e não tem um problema também com a fumaça. Então, isso é importante, que até já temos alguns casos, aí o Clóvis pode até falar melhor, de casos de corpo de bombeiro feito em madeira engenheirada. É verdade, engraçado, né? Mas assim, alguns pontos você me perguntando. A madeira é um material como qualquer outro. E deve ser utilizado devido às suas especificidades. Tá? Você me falou como é que ela ganha resistência. A madeira ela tem fibras. Essa fibra, imagina uma fibra de carbono. Ela tem resistência em um dos sentidos, na tração. Mas ela não tem resistência ao usar ali. Quando você porta muito fácil. As fibras estão dentro da madeira mais ou menos igual. Você tem ela disposta ao longo da madeira. E aí ela tem uma grande resistência no sentido dela. Então você utiliza o ponto mais forte, que é o sentido da fibra. E aí você usa na compressão e na tração. Isso você consegue fazer com que o pilar tenha resistência estrutural suficiente para edificar. Então esse era o primeiro ponto. A questão do incêndio que a Adriana falou, a madeira tem uma característica um pouco diferente dos outros materiais. O aço, aos 600 graus, acima de 600 graus, começa a escoar. Tá? A madeira, o que acontece quando você pega uma madeira e põe em uma fogueira? Ele cria uma película de carbono, porque ela vai pegar fogo, né? Então ela vai carbonizar a superfície. Só que acontece um fenômeno quando ela carboniza a superfície. A queima da madeira, ela é uma constante. Ela não é uma curva. Ela queima constantemente por minuto. Então a gente consegue prever quanto ela vai queimar por minuto. Então assim, é mais ou menos, a gente tem uma média de 0,60, 0,70 milímetros por minuto. Então, se você quer que dure 2 horas, você imagina quanto você vai ter que colocar de madeira a mais para que ele tenha essa queima. Aquela queima. Uma queima quase uniforme, né? Constante. Quer dizer, acaba sendo quase um contraponto do senso geral, né? Que as pessoas pensam, madeira é uma fogueira. Ao contrário, ela é mais segura. É interessante isso. Ela é muito mais segura e hoje nós temos muita tecnologia atrelada a ela. Nós temos retardantes de chama. Retardantes de chama, quando você aplica na madeira, ele demora mais para a madeira começar a pegar fogo. Sim. Tá? Madeira maciça, ela é muito mais difícil de pegar fogo do que uma madeira de pequena escala. Então para ter um incêndio em madeira, você precisa gerar muito calor para que aquele pilar pegue fogo. Sim. Entende? Então, tudo isso, isso o bombeiro sabe. Então, todos os projetos já saem com essa premissa. Eles são um pouquinho maiores ou são revestidos. Você pode revestir com drywall e durar 1 hora, mas é mais do que suficiente das pessoas saírem das edificações com segurança de qualquer tipo de edificação. Então é uma construção que a gente está vendo aqui durável. Perfeito. Agora na abordagem S, e falamos também que a parte da industrialização da construção, ela traz vantagens da questão da mão de obra, e vamos abordar agora mais a questão da sustentabilidade, né? Na questão ambiental, social. E aí a gente pode pegar algumas questões social, por exemplo, na construção, a gente vê a quantidade de prédios subindo aqui na capital, né? Aqui em São Paulo, e a gente sabe o transtorno que é causado
pelo volume de pessoas e máquinas dentro de um bairro, às vezes uma rua estreita que não comporta aquela obra e aquilo vai travando tudo, né? É trânsito, são as pessoas, até a certo risco, né, de cair material. Quando você disponibiliza isso em formato de Lego, né, é feito na indústria, montado, fica muito mais limpa Sim. essa construção e mais rápida, mais eficiente. Vamos trazer essa abordagem para o ESG, começando pelo ambiental. O que é de verdade essa história de ser sustentável e carbono negativo? Vamos entender carbono positivo, neutro e negativo, né? Positivo, neutro e negativo. Isso. Como é que é isso? Pode falar, claro. Não, eu tô ele é expert nisso. Não, imagina, por favor. Um de cada vez. Eu vou dar, É que a gente está estudando bastante isso. É por muito isso. bom. eu vou dar uma abordagem técnica, mas a Adriana é que realmente conhece bem esse assunto. Tá? Eu vou dar uma abordagem técnica para vocês entenderem o que é carbono negativo. Tá? A árvore, quando ela cresce, a gente sempre tem fazendas de plantações de árvores. Tá? Durante o crescimento... Ou seja, a gente tem fazendas que as árvores são plantadas para... Assim como você planta arroz, Sim. a gente planta árvore para construção, a gente planta arroz para comer. Por exemplo, a indústria de celulose, que tem, né, o Papel, papel, exatamente. Mas nós não desmatamos. Quer dizer, manejo. É importante, É, porque, senão perderia todo o sentido, né? Sem dúvida. sem Assim, dúvida. você fala de sustentabilidade. Vamos pôr. Aliás, Bacana, eu né? fiquei só um parênteses, eu fiquei horrorizada quando eu vi uma reportagem falando no LinkedIn, falando do edifício, acho que era uma notícia dessas do edifício de 50 andares. A maioria das pessoas falou assim, como a gente vai desmatar? Então, assim, é muito importante o entendimento disso. Vamos quebrar, então, mais um mito agora. Já é o segundo, hein? Então, a questão número 1 da gente entender que o material Isso, ele é durável, feito isso. para durar, tanto quanto ou até mais do que outros materiais que são usados na construção civil. O segundo mito que a gente está quebrando agora é essa questão do desmatamento. Isso. Então, vamos voltar para ficar bem claro. Isso, aí que É manejo. A gente Isso. está pegando áreas que são áreas, muitas vezes, de pasto e plantando, né? Tem um plantio e replantio, isso é constante. Vamos E lá. aí você tem a retenção de carbono, né? Então, do Eita, crescimento. é isso. Essa é a parte, né? Durante a fase de crescimento da árvore, através da fotossíntese, a árvore absorve carbono, tá? Ela tira o carbono do ambiente e transforma em madeira. Parte do carbono vai para a madeira, para o crescimento dela, e parte do carbono se transforma em carbono biogênico. O carbono biogênico é um carbono que a árvore devolve para a terra. Biogênico. Biogênico. Então, parte do carbono que ela absorve vai para o crescimento da árvore e parte ela devolve para a terra. Assim como ela retira sais para se alimentar, ela devolve parte do carbono para a terra. Se você fizer essa conta, você tem que cortar a árvore depois de um certo tempo. Porque em algum momento a árvore para de absorver carbono, porque ela já cresceu, ela para de absorver carbono. Em alguns casos, na Europa, existem florestas positivas já. Olha, Florestas que emitem mais carbono do que retém. Então, assim, é engraçado isso, né? Mas isso são dados da ONU, tá? E aí o ideal é que você tenha essas fazendas de madeira, cortem ela no final de um ciclo, né? do ciclo de crescimento e replante, como a gente faz, replanta e recomeça o ciclo. Ela se torna uma fábrica de absorção de carbono. E você pega parte desse carbono, inertiza dentro da madeira e transforma em edifício, em casas, e ele fica por anos, mais de 100 anos, inerte ali dentro. Se você utilizar a economia circular, depois do prédio, ele vai virar alguma outra coisa que vai ficar muito mais anos retido o carbono ali. Então, isso é o que faz do sistema industrializado de madeira ser altamente sustentável. E aí, Adriana, você... O que seria diferente se eu queimasse, por exemplo, que Sim. se eu queimo carvão, etc., eu estou liberando o carbono. Nesse caso, eu colecionei carbono na madeira e usei a madeira para construção. Perfeito. Então, seguindo isso, o que já é comprovado é que, por exemplo, enquanto você está produzindo um edifício, 1 metro cúbico de concreto, ele emite 1 tonelada de carbono e meio ambiente. Enquanto, no processo da madeira engenheirada, enquanto a madeira está crescendo, conforme o Probst explicou, 1 metro cúbico de madeira absorve 1 tonelada de carbono do meio ambiente. Olha, Aliás, você Ah, botou um ponto então- interessante, que é o seguinte:
A gente tem até o dado, né, que a construção civil corresponde a Isso que eu ia falar agora. 37% das É. emissões globais de CO2. Quer dizer, e agora, até dessa linha, se é tão positivo, vamos dizer, fazer com a madeira engenheirada, o que precisa para o mercado efetivamente começar a construir? Porque as construções tradicionais a gente continua vendo lá o concreto armado, quer dizer, o que precisa virar essa chave? Então, Né? só seguindo nessa linha, que é o que a gente buscou, como a gente estava falando no começo, desse desenvolvimento do projeto que a gente batizou de IUD, né, que é a de madeira comparando com o de concreto. Quando a gente compara o mesmo edifício, esse foi feito um comparativo com toda a auditoria de que a gente estava, se fosse o concreto, se fosse com a estrutura híbrida de madeira, a gente economizava 60% da emissão desse edifício. Tá? Então, assim, é importante realmente 60% da emissão, da se emissão você fizer o mesmo edifício comparativo com concreto versus madeira. madeira híbrida, tá? Porque a gente, Tá, eu ia no perguntar. meu caso, é assim, porque, como a gente estava falando no começo, a gente não queria só. A gente queria colocar a mão na massa e entender as principais dificuldades e o aprendizado, Claro. né? E poder comparar com as mesmas bases. Porque é difícil eu falar para você mais caro ou mais barato Sim. se eu não tenho alguma coisa para comparar o que falar o banana com banana, maçã com maçã, né? Então, assim, a gente comparou o edifício, fizemos um modelo com o edifício 7 andares, um modelo que a gente comparou o prazo de execução, a questão de emissão, a questão do custo. Então, isso a gente consegue demonstrar para o mercado. Aí, voltando na pergunta do Jorge, o que falta? Assim, a gente vê que no mercado fora do Brasil já está bem desenvolvido essa questão. Existe uma questão cultural, existe uma questão de incentivo, né? A gente pode ver, por exemplo, agora em Maringá, já está começando a ter incentivos do próprio governo, e isso ajuda a viabilizar. Maringá? Em Maringá Por quê? já. Governo do estado, prefeitura? Não, prefeitura. Prefeitura. Então, assim, quando começa. Uma das obras que eu visitei na Suécia, que chama Saracultus, ele é um edifício de madeira engenheirada, totalmente madeira engenheirada, com 23 andares. Uau. Quem é que fez, se você se conhecer, a cidade chama Skellefteå. Então, é uma cidade pequena. Depois escreve na descrição, porque o nome é difícil. E Skellefteå eu não sei nem escrever, eu só sei falar. Mas, assim, depois a gente pode até pôr uma foto para vocês verem. Legal. Que a cidade é pequena, mas por que foi feito? Porque ele tem uma tradição em madeira. A prefeitura nos recebeu lá justamente para... Hoje ele virou um polo de turismo até. Sim. E benchmarking para... E aí foi assim um incentivo para mostrar o que conseguiu. E aí no Paraná você tem algo similar? Então, agora em Maringá, o prefeito ele está tendo muito incentivo, ele acredita também nessa necessidade, né? Então estão criando os incentivos com taxas reduzidas. Já existe em algumas cidades, não só em Maringá, IPTU verde, que aí você demonstra que você tem o lado da sustentabilidade. Então, isso tudo são alguns incentivos que tem que estar dos dois lados. Verdade. Né? A questão da industrialização é uma outra... existe até movimentos que a gente precisa ter uma redução de incentivo fiscal mesmo. Porque a partir do momento que você traz a industrialização, você aumenta muito a carga de impostos. Perfeito. E isso dificulta a viabilidade em alguns dos casos. Então, vamos entender esse ciclo. Então, a gente está falando do ESG. Aí falamos da parte ambiental, a gente mudou. Vamos voltar só à questão da ESG, porque eu acho que a gente vai abrir um capítulo. Não, que de forma alguma. O capítulo de custo e essa história de feito para durar vai ser muito importante a gente entender. Acho que é um outro mito, né? Que custa mais caro construir de forma sustentável. A gente tem que quebrar esse mito também. Mas voltando à questão da ESG, a gente falou da parte ambiental, do carbono negativo. E aí, do outro lado, ao extremo, a gente tem um carbono positivo, né, de emissão, e a construção civil é o grande, vamos falar vilão, né, mas é um dos grandes vilões dessas emissões excessivas, né? Então, se a gente consegue fazer essa migração, a gente reduz esse impacto, no caso do exemplo, 60% comparativo a uma construção limpa e uma construção original atual, né?
ter a questão social. E aí a gente começou a falar da questão social relacionada ao entorno das construções. Mas o que mais da questão social, olhando matéria-prima até a operação em si? Né? Que a matéria-prima, nós estamos falando de manejo, é agricultura, né? Agro. Construção tem todo um entorno, né? Vizinhança agradece. Exato. E depois a operação é quem mora, né? Então, vamos pegar essas três. Vamos começar lá pelo meio ambiente de quem provê a matéria-prima. O que a gente pode destacar socialmente dessa indústria favorecendo o manejo e o agro? De obra especializada no campo, que é uma Fixação migração de reversa. gente no campo. Que é uma migração reversa, tá? Exato. Que põe mais gente no campo. Isso, tá? Então, assim, a gente precisa fazer aquele negócio, o ovo ou a galinha. Nós temos que fazer com que o custo chegue menor aqui, para que você abra mercado, tá? E aí consiga fazer e fortalecer os outros elos. Os outros elos, eles vão crescer organicamente, mas sob demanda. Então, eu preciso que o mercado se desenvolva antes desse elo aqui começar a crescer também. Ele vai É crescer. quase que uma troca ali da mineração Isso. pelo agro, não é isso? Isso. A mineração versus o agro. E aí o impacto social do agro é muito positivo, porque você tem geração de emprego, de renda em locais que eventualmente vão sustentar essa próxima etapa da indústria, né? Perfeito. Você transfere o pessoal das minas para o agro. O que acontece é que você para de tirar carbono da terra e jogar no ar, e que começa a reter carbono nas florestas, entendeu? E gera mais emprego. Na verdade, é tudo de bom, né? Mas é um movimento que tem que ser feito em movimento orgânico. Seguindo isso, falando do lado do S, como você sugeriu, então a gente tem, se a gente tiver um mercado maior de madeira, nós vamos desenvolver do lado da cadeia produtiva das florestas, então do agro, né? Tem uma mão de obra empregada do agro fazendo o reverso, todo mundo falou. No lado da construção, você tem o lado que, como eu já falei, menor risco na segurança do trabalho para o operador. Você tem um menor impacto com a vizinhança, porque você faz obras mais rápidas, você acaba tendo um menor ruído. Então, Fala dos resíduos, porque a parte interessante. Resíduo, tem esses números na aí cabeça? tem a questão dos sim, 60% também tem uma redução Resíduo. naquele do Willwood que a gente fez, foi feito o quanto você tem de resíduo numa obra, né, de quebra e tudo mais, e quando você está com ela, vem pronta como um Lego. Então, tem essa questão de resíduo. Com isso, você deixa de ter caminhões para tirar caçamba, você tem uma série de coisas que interferem no trânsito, no carbono. Então, é uma linha. As bentoneiras, né? Só entra. As bentoneiras Só que são. entra. Então, assim, tudo isso são números que a gente tem que ficar atento, né? E aí, quando a obra está pronta, existe o conceito da biofilia. Eu não sei se todos conhecem, mas Conta um pouco do que é biofilia. a biofilia é um estudo que já foi feito, que quanto mais próximos a pessoa, o ser humano tiver da natureza, dos elementos naturais, por exemplo, a madeira, a água, a luz solar, você tem uma produtividade maior, você diminui o estresse. Então, isso é o conceito da biofilia. Então, quando você traz uma edificação com a madeira engenheirada aparente, como é aqui, por exemplo, você traz um bem-estar. É sensacional, né? Então, assim, Você com isso, o lado do S acaba desde do plantio até quem está ocupando sensorial a mesmo. edificação. A questão é que é tão barato, porque querendo ou não, somos animais, né? E o animal com a natureza. Então, tem assim, a essa gente relação, percebe, então- né, o quanto ele te fica. Às vezes, a gente percebe se a gente começa a pensar o quanto melhora a sua qualidade de vida quando você está num ambiente com elementos comprovado naturais. isso. Não Sim, é? exato. Então, às vezes, isso é comprovado, né? Isso também no Woodrise. Woodrise é o evento que eu comentei, e eles mostraram uma pesquisa, justamente os grandes números, né? E aí, falando só mais um pouquinho do custo, com todos esses valores agregados para uma edificação, fora do Brasil, a Richard Gere já fez, inclusive, uma pesquisa que a locação do edifício fora, nos Estados Unidos e na Europa, já tem 20% acima o custo do metro quadrado para locação. Então, assim, já é tanto valor percebido
que muitos já conseguem alugar com uma viabilidade maior. Maior. É interessante porque é isso, as empresas que abrem capital, essa questão do ESG faz com que haja valorização. Então, quer dizer, uma transferência dessa sensação para o edifício, quer dizer, o edifício ele vale mais. Eu acho que não só a questão do vale mais, mas, por exemplo, a obra é mais rápida. Então, embora o custo unitário de uma peça seja mais caro, vamos dizer, por a obra ser mais rápida, você tem uma contrapartida também aí. Sim, exatamente. Porque a gente não pode só comparar estrutura de madeira versus estrutura de concreto, por exemplo. Tá? Isso assim, com certeza, independente de qualquer lugar do mundo, ela é mais Mais cara. caro. Assim, muito difícil se você pegar só este número. Você tem que pegar o produto, porque você não compra só a estrutura, você não faz nada só para a estrutura. Você tem que comparar o edifício, a casa, a indústria, o data center, o que for ser construído. E para isso você tem que avaliar. Não fecha a conta. Lógico que não fecha a conta se você só pensar nisso. Se você pensar que você entrega com antecedência, se você diminui Então, o o custo do canteiro de capital, obra, você diminui o prazo, o número de funcionários, desperdício com resíduos. resíduos, caçamba. Então, vamos falar Então, sobre tudo isso. isso. Vamos entrar agora nesse capítulo, então, bem importante, que é o terceiro mito, talvez, né? A questão do custo, né? Porque a gente tem a madeira engenheirada, ou até a combinação da madeira engenheirada com outros materiais, né? E a impressão, toda vez que fala em sustentabilidade, a gente vai depois entrar numa outra história de falar se ESG morreu ou não morreu, né? Muito se fala disso também. Mas, assim, partindo da visão de que a gente considera que seja uma construção e futuramente uma operação mais sustentável, a ideia é que ela é mais cara. Então, pegando essa parte do mito, do custar mais ser sustentável, seria interessante a gente percorrer a história do CAPEX, ou seja, o dinheiro despendido na obra que vocês falaram muito bem, né? Que não pode comparar só material com material, você tem que pensar numa forma holística, global, olhar todos os impactos, né? E muitas vezes é redução de resíduo, de desperdício, etc. Mas tem uma questão que é a durabilidade, o longo prazo. Uma vez você, pegando nossos exemplos, né, a hotelaria, a gente sempre reserva na operação um percentual de sustain, ou seja, eu preciso reverter uma parte do capital que eu recebo para sustentar o futuro, né? Então, fazer manutenção, eventualmente uma reforma, né? Depreciação, isso é uma coisa normal, corriqueira, né? Então, como é que a gente sai dessa visão também só de comparar material com material, mas comparar o custo da obra com o custo de manutenção no longo prazo? Vocês poderiam discorrer um pouco sobre essa visão, essa ótica? É muito bem colocado e isso é uma pergunta muito recorrente que vem para a gente da associação, a questão do CAPEX versus o OPEX. Então, assim, existe um fator inicial que é investimento. Então, a obra sendo feita em menos tempo, você tem uma taxa de juros, você paga menos juros, porque ela termina antes e ela começa a operar antes. E aí começa o OPEX. O OPEX, a matéria engenhada, é uma estrutura, lembra, é estrutural. A manutenção dela é muito baixa. É tão baixa quanto qualquer outra estrutura. A questão é só de você ter, talvez, em algum momento, ter que aplicar um produto na sua superfície para que seja preservado, mas... O que seria comparável a uma pintura, né? É pior, o concreto, assim, você, às vezes faz um retrofit. No retrofit você quebra muitas partes para refazer o ambiente, né? A madeira, ela tem a própria beleza, você não gasta muito para ter a beleza da madeira. Então o OPEX que a gente imagina é menor, tá? Embora tenha a parte de manutenção, você não tem que fazer nada na madeira para que ela se preserve por mais tempo. Porque ela já bem preservada, ela já tem uma durabilidade longa. Então você, teoricamente, não precisaria, se ela não estiver exposta, você não precisaria fazer nada com ela, né? Ela se perpetuaria ali. Assim como o concreto e o aço também tem manutenção de ultimaço. Então não tem segredo, tá? O OPEX dela é baixo. Tá? Constante, mas baixo. Complementando, na verdade, não só falando da madeira engenheirada, sim da sustentabilidade, né? Quando a gente fala de CAPEX e
quanto mais a gente tem os prédios atuais, que tem o reuso de água, como eu falei, a gente já conheceu um pouco a história há 30 anos atrás, que não se falava em reuso de água, não se falava em energia solar, nada disso. Hoje, a sustentabilidade traz que você tem uma redução desses custos, né? Você tem no OPEX muito mais baixo para uma manutenção. Quando você fala de um hotel, né, que a gente é o nosso caso, se a gente consegue o reuso de água, você vai gastar muito menos. A gente pode comprovar isso nos condomínios atuais de São Paulo. Os condomínios que hoje têm reuso de água, que tem energia solar, que tem uma série de itens da sustentabilidade que há 30 anos atrás eram novos e muito caros. Hoje, os valores dos condomínios são muito mais baixos do que o prédio onde eu moro, que tem mais de 40 anos. Quer ter longo prazo, A longo prazo se paga muito. Então, assim, toda a parte da sustentabilidade, ela, além de toda a terra que nós estamos falando para sobrevivência, se você não colocar isso nos seus empreendimentos, a prova do futuro, você realmente acaba tendo você perde muito o OPEX. Então, acho que isso é importante a gente pensar que, por exemplo, tendo uma energia solar, tendo o reuso de água, você vai ter que investir um pouquinho a mais no CAPEX, mas que você vai Ao se longo pagar do tempo se paga. E Quando- essa coisa você falou de terremotos, Sim. então você tem, eventualmente, situações fora da previsibilidade, né? Até pode-se considerar que é previsível, mas é quase que um cisne negro, né? Não é tão recorrente, mas quando acontece, a madeira ela tende a sobreviver melhor a Sem essa dúvida. manutenção, a esse custo, né? Como você colocou, é o crescimento orgânico, mas eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Como é que a gente compara todo esse trabalho e aí as abordagens que vocês tiveram nos projetos que desenvolveram? Você quer falar? Eu vou dar uma Fala, em linhas gerais, só né? eu falo. A estrutura de um edifício representa mais ou menos 25% do custo total do projeto. Então, vamos supor que que a madeira gerada seja 15, 20% mais cara que qualquer outro tipo de estrutura. É 15, 20% a mais, e em cima de 25% total do projeto. Ok. Então não é os 20, isso se reduz a 3, 5% do projeto total. Tá. Entendendo isso, a madeira gerada permite que você construa quase na metade do tempo de uma estrutura convencional. Depende da característica da estrutura. Se ela for verticalizada, quanto mais verticalizada, mais ganho você tem. Quer dizer, um edifício que demoraria 2 anos para ser executado, você vai fazer em um ano. Vai fazer em um ano. Os blocos já vêm montados, Eu você... vou falar do caso real nosso. Ok. de hoje. Ok. A gente fez esse comparativo com detalhes de tudo. A gente conseguiu uma redução de 4 meses. 4 meses. Num total de 20. No caso, é isso que o Cláudio está falando. Quanto mais alto o edifício, mais a gente consegue ter uma redução que é de 50%. Porque aí você vai, para cada ciclo de laje, você vai diminuindo e aí vai viabilizando mais ainda. No nosso caso, a gente não quis começar com um edifício de 20 andares, o nosso limite era 8 a 9, até questão de bombeiro. É a curva de aprendizado que toda nova tecnologia tem, né? E neste caso, a gente teve uma redução. Eram 24 meses, passaram a ser 20 meses. E isso tem um impacto, assim, pegando a nossa jornada como Invino Green Mind Desenvolvimento, né? Se você pegar um hotel, por exemplo, está construindo um hotel Isso. e antecipar o lançamento desse hotel em 4 meses, gente, Isso é Existe oportunidade. é custo, exatamente, é o custo capital e da oportunidade. Ou seja, você começa a gerar a renda ou rentabilizar o negócio de forma antecipada. E é isso que o Clóvis comentou. Então, assim, isso tem que ser. E tem uma outra questão. Isso tem é muito que ser importante. colocado Não é que custo, né? Mas isso tem que ser colocado tem na que ser conta. colocado na conta. Não tem a questão do mercado de carbono colocado nessa conta, que também no futuro vai colocar, porque está sem Perfeito. regularização. E tem mais um outro item. A madeira engenheirada, ela tem 1/5 do peso de uma estrutura convencional de concreto. As fundações. As etc. fundações, dependendo do impacto da fundação, ele reduz
que não seja 1/5 do peso, mas é muito próximo a isso. Então você tem um impacto também na fundação. 80%. Então, assim, você consegue reduzir o custo da fundação. Por isso que eu falo, não adianta a gente É um comparar, conjunto, a é um gente conjunto. comparar. Então, muitas vezes, de novo, todo material, independente de qualquer que seja, você tem que saber aonde que ele é o melhor para ser utilizado, Claro. né? Então, é isso. Primeiro que o projeto também é importante que ele já nasça pensando na madeira, engenheiro, Perfeito. porque aí você aproveita o melhor da madeira para poder trazer para a realidade. Isso é muito Não é que a gente importante. vai ficar com a bandeira de tudo tem que E colocar aí madeira todo engenheirada, não, não. mas a apropriação do melhor material para é. aquele tipo de construção é o caminho, Eu é queria isso? pegar esse gancho, duas pontos que você colocou. Uma, vamos dizer, dessa sensação toda, e outra do projeto. O projeto, ele também acaba sendo diferenciado, porque tem toda uma tecnologia BIM por Sim. trás, quer dizer, então você tem muita precisão. E, por outro lado, vamos dizer, a gente está falando de ambientes rurais, o turismo regenerativo. Então, assim, a sensação que as pessoas têm com as experiências. Como é que você acha, vamos dizer, que a madeira engenhada, ela alinha com isso? Porque, enfim, ela está trazendo essa questão da natureza para um ambiente, de turismo, no caso. Que tem uma coisa do silêncio, né? E acho que a gente vem falando dessa jornada também do novo luxo e a relação da arquitetura. A madeira engenheirada ela se encaixa perfeitamente, né? Sem Até eu dúvida. vou falar, se encaixa, né? Muito. Porque você acaba tendo essa relação ao natural. Aí a biofilia de A novo. biofilia de Isso, novo, exato. né? Então, assim, você vai para um lugar para você tirar o estresse, para você. A madeira engenheira vai auxiliar mais ainda e vai enriquecer toda essa parte. Ele é muito perfeito, né, no final, para essa tese de turismo regenerativo, das Minimalismo, sensações, sensações, novo luxo, novo então, luxo. Isso aí tem tudo a ver. Por exemplo, imagina, você vai para um lugar desses, uma proposta, né, de um turismo regenerativo, e encontra num edifício de aço, né, no meio de uma floresta. Parece uma agressão, né? Você vai entrar num negócio, num ambiente totalmente industrializado, parece uma fábrica, né? Não, nada contra o aço, tá? Porque cada material tem a sua característica e sua utilização, tá? Mas ele não faz parte do ambiente que você está. Querer colocar uma experiência cliente, tá? Se você pegar os exemplos dos hotéis da África, eles têm os hotéis lá onde tem girafas, muito próximas às edificações, Lodges, né? as edificações todas em madeira, porque é a experiência que você quer trazer para o cliente. Isso faz total diferença. Você levar a madeira para um ambiente desse, faz total diferença. É interessante, porque é algo super industrializado que conversa totalmente com o ambiente mais natural, né? Isso é bacana. A gente acredita que a construção industrializada é uma realidade mundial, tá? E isso vai crescer muito no Brasil. E a madeira vai ser uma das protagonistas. É uma questão de crescimento orgânico. A gente precisa crescer com o pé no chão. Tá? A gente é um material como qualquer outro, que deve ser utilizado nas suas características. Tá? Mas elas têm as vantagens e as desvantagens. Tá? Então, assim, é muito interessante você estudar o sistema construtivo de madeira em geral, como é essa loja aqui, para você trazer isso para o seu ambiente de negócio. E aí utilizar o que é melhor da madeira para isso. E o Brasil, nesse tema, é um expoente, né? A gente está falando de um país não só geograficamente muito extenso, mas que provê os principais elementos do meio ambiente e de matéria-prima por si só, né? Você fala do Suécia, Noruega, tá certo, tem lá a grande área, uma grande extensão também de plantio, né? Mas o Brasil já tem estabelecido, inclusive, né? A indústria de celulose, a indústria de papel é muito forte, né? Não, tem, e o que a Adriana falou é verdade. Uma das barreiras é cultural. Tá? Eu estive no Chile algumas semanas passadas e eles têm a madeira, eles já utilizam a madeira há muito mais tempo. O mercado é 10 vezes menor que o nosso, mas eles têm a cultura, eles já utilizam a madeira nas suas casas há muito mais tempo que a gente, porque a madeira é térmica, ela é acústica. Tá? Ela é muito mais acústica que o concreto, muito mais térmica que o concreto, que o aço. É uma madeira é um material que deve ser utilizado com inteligência.
Lá eles têm essa cultura de utilizar a madeira há muito mais tempo que a gente. Por isso que eles estão usando a madeira engerada lá muito mais que a gente. Um país muito menor que o nosso, mas utilizam muito mais. Tem estados feitos de madeira lá. Você tem ideia? E aqui no Brasil ainda nós estamos começando. Eu espero que um dia a gente chegue num patamar bem maior, porque nós temos tudo para dar certo e nós temos um mercado para isso. Quer dizer, a tecnologia do futuro mesmo, né? Dá para considerar que a tecnologia... Sim, dá para considerar. E aí, quer dizer, Não é mais uma tendência, é uma realidade. o Brasil tem todo esse potencial e vocês falavam há pouco da questão, quando a gente começou a discutir custo, o impacto de tributos, impacto fiscal. A gente tem que destravar também essa cadeia para valorizar ainda mais, né? Se o mercado já enxerga como uma oportunidade de se investir e de se utilizar material, como é que o governo pode enxergar isso de forma diferente, né? Essa é uma questão muito boa que você colocou, né? Hoje a madeira apanha muito na questão fiscal em relação ao aço e o concreto, né? Nós somos muito mais sobretaxados do que qualquer outro tipo de material, tá? Isso a gente luta bastante para que a gente tenha pelo menos uma isonomia. Isso, né? A reforma tributária deve diminuir esse gap de mercado, não vai continuar existindo, mas ele deve diminuir nos próximos 5 ou 10 anos. Tá? Isso é mais ou menos ao longo prazo. Mas a gente procura sempre incentivos, porque a gente acredita que a madeira, além de tudo que a gente já falou aqui, ela vai contribuir muito para o nosso futuro, porque imagina, se 40% das emissões de carbono no mundo, dado da ONU, vem da construção civil, se a madeira for conseguir pegar 10% ou 20% disso, ela elimina 20% do outro que estão emitindo. Você imagina um impacto altíssimo. Não, mas é altíssimo. Não é, Adri? E aí é por isso que a gente se une para batalhar por esse setor que a gente acredita que seja o futuro. Tem um número que me chamou a atenção, que até 2050, mais da metade do que está construído não existe. Não, até 2050, mais da metade ainda não foi construído. Então, essa perspectiva, essa oportunidade de se construir de forma sustentável e durável é muito positiva para o Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, ó, você quer ver um exemplo clássico, a gente não falou disso ainda, mas a Venezuela agora sofreu um terremoto muito grande. Perfeito. Milhares de casas ficaram ruins. A madeira é um dos materiais que menos sofre com terremoto. E de Japão. Isso. Construções milenares. Japão tem estruturas de mais de 1000 anos em madeira. E nem tinha engenharia naquela época. Nem tinha industrialização. Você imagina, mas são torres altas. Você são torres altas e está em pé até hoje. Então, assim, isso quebra um pouco do mito da durabilidade. A madeira é um material durável. Ela veio para ficar, é sustentável, é carbono negativo, ela é durável. Tá? É uma questão cultural e utilização da maneira. E considerando essa questão da durabilidade, é uma coisa que é importante, a característica que a madeira tem quando ela está exposta, como o Clóvis falou, as vantagens e as desvantagens. Então, para quem busca fazer uma estrutura em madeira engenheirada, é importante saber a diferença que ela tem se ela for exposta ao meio ambiente, né? Então, assim, ela muda, é um elemento natural. Então, existem alguns, e aí isso que eu acho que era importante para o Clóvis mostrar, se puder, porque assim, quando eu vi o material do Clóvis, eu fiquei assim, resolveu todos os problemas que era a maior preocupação que eu tinha durante a execução da obra e depois, porque durante a execução da obra, a madeira também fica exposta pela toda a cobertura. Claro. Então, o mercado ele já está se desenvolvendo para que as dificuldades elas tenham respostas industriais, né? Um pouco do que estava conversando antes, né, Adri, que os arquitetos gostam da madeira viva, né? Então essa alteração que ela tem com o tempo, porque é um material vivo. Agora, às vezes os clientes não, porque ele comprou uma coisa, ele quer aquilo o tempo inteiro, né? Então, assim, já vem de fora, né? De novo, nesse Woodrise, nesses encontros, a gente começa a ver o quanto a cadeia de fornecedores está se preparando para isso. Então, acho que seria importante. Legal, o Clóvis trouxe um exemplo, né, da NanoSkin, que é um produto seu, né? É uma tecnologia. Da Bélgica. Faz essa demonstração, porque é muito interessante. De novo, né?
como é que a madeira ela quebra os paradigmas, né? Isso, exatamente. Uma das patologias da madeira é a água. A água é um dos elementos que mais faz a madeira se deteriorar. O que acontece é que a madeira tem celulose, a celulose absorve água. Então, quando o material está na chuva e ele não tiver proteção nenhuma, ela vai absorver água. O que acontece aqui, nessa parte aqui. Você vê que a água... É permeável, quer dizer, tá, a água tá a- penetrando. Isso, a madeira vai começar a absorver a água. O que acontece? Os produtos no mundo foram se desenvolvendo. A gente trouxe o Nanoskin. O Nanoskin é a base de nanotecnologia, tá? Então, se você tem o Nanoskin Que legal. Que diferença, hein? aplicado, ele não altera a cor, mas ele protege a madeira. Então, você vê... Escorrendo para... Quer dizer, franco desenvolvimento. Quer dizer, as Exatamente. patologias estão sendo superadas o tempo inteiro, com né? tecnologias novas. O nanoskin é uma nanopartícula, então assim, é a base de SiO2. Imagina que uma partícula de SiO2 tamanho do Maracanã, no encapsulamento através de um reator de plasma que existe na Bélgica, não existe na América Latina, ele reduz essa molécula para o tamanho de uma bola. O que é bom que deixa a madeira respirar, tá? Mas ele não deixa a água para ele entrar. É Interessantíssimo. uma evolução tecnológica que o mundo está... Ou seja, no final das contas, até essa dúvida, né, de quanto vai durar, a gente vai tendo soluções que vão carregando para o futuro. Então, no final das contas, realmente, a construção, a nova tecnologia, a construção é sustentável, é durável e nos carrega para um futuro ainda melhor, com mais valor, com mais possibilidades, até alternativas, né? Porque você tem vários materiais, você pode fazer um mix, uma combinação do que for melhor para aquela obra, para aquele... Muito bom, muito bom. Ó, vou ter que ser meio chato, porque a gente chegou meio que no nosso tempo. Mas aí tem aquela parte interessantíssima. O pinga-fogo. O pinga-fogo. Agora a gente muda as câmeras para vocês. A gente vai fazer uma frase e vocês respondam com uma quer dizer, uma palavra. A gente não tá Pinga-fogo. É uma frase e aí vocês, o que vierem na cabeça, vocês se pronunciem. Nossa. Ladies first ou... Não, ainda bem que pode editar, né? Não, mas é tudo fácil. Aqui a gente está tudo combinado. Uma tecnologia que veio para ficar. Madeira engenheirada. Madeira gerada. Um mito na construção. A gente falou de 3, pelo menos, ou 4 mitos, né? Custo. Fogo. Fogo. Um projeto inspirador. Sai. Desculpa, dei. Dendo. Eu ia falar Sarah Cultures. Sabe? Um país de referência para essa nova visão do construir para durar. Alemanha. Noruega. Uma tendência superestimada. Steel frame. Acho que eu concordo com isso. Steel frame. Muito bom. Pô, esses Isso. experts falando, É. eu tenho que prestar atenção. Uma tendência inevitável. Sustentabilidade. ESG. E assim, como a gente está falando de várias jornadas no nosso processo de desenvolvimento, o que vocês dariam de, vamos falar, conselho para quem vai construir? Eu acho que tem que ser análise global da solução a ser escolhida. Não simplesmente por modismo, né? Verificar a questão da necessidade da sustentabilidade, estudar como um todo. Uma Então, macrovisão. uma macrovisão, não assim, a cobertura minha não pode ser em madeira engenheirada porque é mais cara do que a convencional. Então, assim, não dá para ser pontual, né? Eu acho que tem que entender o todo, o que vai agregar. Tem sempre muitos valores que são intrínsecos e, às vezes, intangíveis. E a gente tem que buscar o intangível para a gente viabilizar o que é o melhor. Que não parece. É o futuro, né? É a marca do futuro. Então, assim, quando a gente fala da sustentabilidade há 30 anos atrás, como a gente estava falando, era tudo muito mais caro, onde já se viu reuso de água, e hoje a gente está vendo que é a realidade. Então, eu espero que daqui uns 30 anos, não precisa ser tão longe, porque eu quero ver, que tem essa visão global e aí ajude a desenvolver. Ou seja, quem vai produtos. construir tem uma história que a gente pouco utiliza, meio que, a gente fala cultural, é ruim falar assim, né? Mas o planejar é muito importante, né? Você planejar, acho que
o Se a mundo... partida é correta, você vai chegar aos que interessa. Acho que Isso, por aí, né? Eu acho que, assim, procurem a gente, procurem a Abracina. A associação, ela existe para isso. Ela vai dar suporte para quem quer empreender em madeira, tá? Se você não sabe da tecnologia, não conhece a tecnologia, procura a gente, a fase de viabilidade, e a gente vai dar todo o suporte para que você molde a sua viabilidade e possa construir em madeira. Tem os prós e os contras, sempre tem. Tá? Mas o importante é você saber da realidade, o que se pode fazer em madeira e o que não se pode fazer em madeira. E como é uma tendência, uma mudança de paradigma, tem muita oportunidade de empreender nessa área, né? Essa cadeia é muito longa e você tem ainda poucos, apesar de bons, mas poucos executando, né? E você, então, no final das contas, acho que é a mensagem buscar associação para entender melhor e poder, eventualmente, até empreender em algo novo, que é uma quebra de paradigma que leva você a um negócio sustentável no futuro, né? Perfeito. Muito bom. Acho que a gente cumpriu com a nossa meta, né? Porque a ideia do podcast é exatamente isso, trazer como fazer melhor. Quer dizer, os passos todos para ter uma obra correta, ter uma obra sustentável com SG. E aqui foi uma aula, uma aula. Obrigado. Muito obrigado, obrigado Obrigada a mesmo. vocês pela oportunidade. Um brinde com café. Saúde, Saúde. Madeira.